Depois de encerrarmos o livro de Filipenses, nós fizemos a sequência expositiva do livro de Filipenses, do Novo Testamento. Tínhamos exposto Esther, do Antigo Testamento, e agora, como congregação, nós vamos pegar um segundo livro do Antigo Testamento, que é o livro de Oséias. Nós vamos fazer uma abordagem aqui histórica e contextualizar a situação onde o profeta escreve em relação ao povo de Deus que havia se desviado de Israel. Oséias é considerado um profeta menor, um dos profetas menores, e isso não se dá em relação à relevância do que ele havia profetizado, mas sim em termos de quantidade. Ele é considerado um dos profetas menores por causa do tamanho da profecia. É um livro pequeno e por conta disso ele é considerado um profeta menor. O profeta Oséias, ele surge ali em cerca de 700 e poucos anos antes de Cristo. Ele é contemporâneo do profeta Amós, mas a distinção dele em relação ao profeta Amós é que o profeta Amós, ele era do reino do sul, de Judá, que havia sido levantado por Deus e enviado para o reino do norte, Israel, para pregar e chamar aquele povo ao arrependimento. Já Oséias não, Oséias é um profeta do norte, ele nasce no norte, é natural do norte, e ele leva uma mensagem de juízo e de chamados o povo de Israel ao arrependimento. É importante nós nos situarmos aqui, porque de repente nós não temos a lembrança como se fala do reino do norte, reino do sul, Israel e Judá. Como se dá isso se é só um povo de Deus? Nós temos que voltar ao livro de Reis. O livro de Reis que vai contar a história de sucessão dos reis. O livro de Reis vai tratar tanto de Judá quanto de Israel, diferente do livro de Crônicas, que trabalha somente a linhagem de Davi, que é a linhagem da aliança de Deus, que é a linhagem de Judá. Então nós temos que Salomão, no fim do seu reinado, ele governou de modo contrário ao pacto estabelecido por Deus com o seu povo. Salomão, se os irmãos não se recordam, mas vale a pena a leitura do livro de Reis para se recordar, ele, por causa das mulheres que ele possuía, ele levantou diversos postes ídolos. Era como se fossem altares distribuídos pela cidade para Baal. Havia grande sincretismo, ou seja, sincretismo religioso, uma mistura com a religião verdadeira, que era a adoração a Deus, o Deus verdadeiro, com a adoração a Baal. Por conta disso, Deus, ele promete que iria punir Israel. Mas por conta de Salomão ser filho de Davi, ele levanta um homem chamado Jeroboão. Jeroboão é um homem levantado fora da linhagem de Davi, quando Salomão ainda reinava. Salomão estava terminando o seu reinado. Jeroboão é ungido, mas ele sai de Israel e aguarda o momento correto para voltar, salvo engano, no Egito. Com a morte de Salomão, o filho de Salomão é quem assume o Roboão. O filho de Salomão é o legítimo herdeiro e, portanto, aquele que tem a legitimidade de reinar. Contudo, o Senhor, por punição a Salomão, tinha levantado Jeroboão. Jeroboão, então, ele retorna do Egito para Israel, e então o juízo de Deus é aplicado, porque há uma divisão. Então, até então Israel, que era um só território, com um só reinado, ele é dividido com um juízo pelo que Salomão havia feito em relação a erguer ídolos. Então, o reino do sul é separado do reino do norte, e nós temos que Roboão, ou seja, o filho de Salomão, o legítimo herdeiro, é quem governa Judá. E Judá possuía a cidade de Jerusalém. A capital de Judá é Jerusalém, onde estava o templo de Deus. Por outro lado, nós temos então que Jeroboão, não legítimo porque Deus levantou ele, mas não da linhagem de Davi, ele governa o reino do norte. Então nós temos a separação entre reino do sul e reino do norte. Aqui é importante nós nos contextualizarmos aqui a mensagem do profeta Oséias. Jeroboão, chamado também, conhecido como Jeroboão I, ele governou, ele foi levantado por Deus como juízo a que Salomão havia feito, mas ele não fez diferente. Ele, como um rei do norte, um rei de Israel. Daqui para frente, irmãos, no livro de Oséias, sempre que nós lemos Israel, é reino do norte. E sempre que nós lemos Judá, é reino do sul. Tá? Não confunda Israel como um reino íntegro, coeso. Certo? Quando nós vemos aqui no livro de Oséias, sempre que lê Israel,
é o povo do norte, não é o povo do sul, o povo está separado. Então o Jeroboão ele praticou coisas que eram proibidas por Deus também. Jeroboão, por exemplo, para evitar a imigração dos israelitas para o reino de Judá, lembrando que em relação às solenidades da lei, era exigido que Deus fosse adorado aonde? No templo. Então, nessa divisão do reino, houve forte imigração dos judeus para Judá. E quando há uma forte imigração, existem impactos financeiros, econômicos, políticos, que afetam o território que está sendo esvaziado. E Jeroboão, pensando unicamente na questão política e econômica, ele então começa a erguer altares nas fronteiras. Ao invés do povo sair para adorar o Deus verdadeiro lá em Jerusalém, ele fez com que o povo fosse a esses altares nas fronteiras da cidade. E em cada altar que era erguido por Jeroboão, ele colocava ali um bezerro de ouro. O bezerro de ouro nos remete a Arão. Quando Moisés sobe o monte e Arão acaba ouvindo o povo e joga os ouros que eles haviam saído do Egito dentro daquele caldeirão, e nós vemos que sai um bezerro de ouro. Jeroboão está fazendo justamente aquilo que Deus condenou que os israelitas fizeram quando foram libertados do Egito. No caminho da peregrinação, eles justamente haviam erigido um ídolo que Deus havia proibido, que era levantar imagens. Nós vemos então que Jeroboão faz a mesma coisa. Olha a gravidade. Ele levanta altares, coloca bezerros de ouro, ou seja, há um sincretismo, porque a adoração a Baal era uma adoração que envolvia a imagem, era visual, eles tinham ídolos distribuídos, porque eles precisavam visualizar a divindade. E Jeroboão começa então a perpetuar aquilo que Salomão iniciou, que é o sincretismo religioso, que é misturar uma adoração a Baal com a adoração ao Deus verdadeiro, já que o povo não tinha um templo, porque o templo ficava em Jerusalém, no reino de Judá. Então o contexto que nós estamos aqui de Osés é um contexto onde já há separação. Osés não está no Jeroboão I, ele não está sob Jeroboão I, ele está sob Jeroboão II. Certo? Então, se nós formos pegar aqui a linha cronológica, Jeroboão I morre, nós temos Jeroboão II, e Jeroboão II ele consegue governar por cerca de 40 anos. Um grande governo pagão que existia na época era o governo assírio. Os assírios eram impiedosos e muito fortes em questões bélicas. Mas Israel, ele não sofreu, o Reino do Norte, ele não sofreu qualquer tipo de sequela contra os assírios, porque justamente no período onde Jeroboão reinou, os assírios eles estavam visando outro território. Eles não tinham os olhos virados para Israel, para o Reino do Norte. E qual é a consequência disso? A consequência é que, não sendo atacado pelos assírios, que era um povo forte, a consequência é que Israel, durante o governo de Jeroboão II, durante os 40 anos, ele reinou com paz, com coesão política, porque numa guerra é fácil manter a coesão política, e com prosperidade econômica, porque nós vamos ver na história de Israel que nesse período houve colheita farta, não houve pragas. O Senhor realmente abençoou Israel nesse período de 40 anos, houve paz, houve prosperidade econômica, houve coesão política, houve expansão territorial. Mas o que Jeroboão II fez, ou o povo do norte como um todo, eles fizeram para agradecer a Deus por conta dessa prosperidade, dessa paz. Eles fizeram justamente o contrário do que deveria ser feito, de glorificar a Deus, de agradecê-lo pelas bênçãos. Eles voltaram ainda mais a idolatria a Baal. Baal era a divindade dos cananeus, ali de Canaã, do território próximo onde Israel estava. E como nós vimos, Jeroboão I já tinha perpetuado o sincretismo religioso, e Jeroboão II ele não termina com isso. Ele perpetua, ele continua com essa sequência, e o povo, ao invés de adorar a Deus e agradecer a Ele por tudo isso, eles estavam adorando ainda mais Baal, acreditando que Baal
o Deus da fertilidade, o Deus da prosperidade na colheita, estava abençoando eles, estava permitindo que eles tivessem prosperidade. E não o Deus verdadeiro, o Deus do pacto. É nesse contexto, então, que Osés surge. Um contexto onde o povo do pacto de Deus estava adorando outros ídolos, além do Deus verdadeiro, quebrando o primeiro mandamento, que o Senhor exigia que não deveriam ter outros deuses diante dele, quebrando o segundo mandamento, porque eles não deveriam fazer imagem de escultura sobre nada, nem o que há no céu, nem o que há na terra. Eles estavam fazendo justamente aquilo que o Deus do pacto havia proibido. E nós vimos que quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis, Abraão ele era um pagão e ele era um escultor de ídolos. Não existia Israel, não existia o povo do pacto. Abraão é chamado do paganismo, levantado por Deus, agraciado por Deus, e o Senhor então faz um pacto com ele, prometendo que por meio dele haveria de vir muitas nações. A quantidade que não poderia contar, assim como não se pode contar os grãos de areia. O Senhor cumpre isso com Jesus Cristo, quando alcança todas as nações. Mas nós vemos que Deus, quando chama Abraão, a sua aliança, leia-se também o seu pacto, ele exige exclusividade. Deus sempre se direciona ao seu povo como: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Nessa aliança formada com Israel, não era permitido que eles tivessem outros ídolos. Ter outros ídolos é andar fora da aliança, é andar fora do pacto. E Osés vai materializar a mensagem de Deus, a reprovação de Deus, por meio da sua vida, não somente da sua profecia, mas da sua vida. Porque Deus queria anunciar para o povo de Israel, nesse período, para o reino do norte, não o reino do sul por enquanto, o juízo do reino do sul vai vir depois, mas no reino do norte, que vem primeiro o juízo de Deus por meio dos assírios, ele está anunciando um juízo que haverá de ocorrer no futuro bem próximo. Nós vemos que Deus está chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo a refletir sobre uma questão. Eles não estavam quebrando apenas uma solenidade. Uma solenidade parece muito uma questão formal, onde existe um rei, um súdito, e quando quebra, há umas consequências políticas, digamos assim. Deus vai falar que a transgressão deles é muito mais séria. Eles não estavam apenas quebrando obrigações solenes de um Deus que é rei, mas eles estavam traindo, eles estavam se prostituindo, eles estavam adulterando, e por conta disso eles estavam traindo o seu esposo, que é o Deus. Então Osés vai simbolizar o meio do seu casamento, já que o Senhor levanta Osés e manda ele casar com uma prostituta, e o casamento de Osés é a materialização dessa mensagem divina. Assim como Osés casa com uma prostituta, e nós vamos ver no decorrer do livro que ela se aparta dele e volta para a prostituição, para o adultério, e Osés é chamado a buscá-la. É justamente isso que Deus vai fazer com o seu povo. O seu povo estava adulterando, o seu povo estava se prostituindo, estava traindo o Deus que havia libertado eles do Egito, quebrando aquela aliança que não é apenas obrigações solenes, mas que envolve, como foi dito aqui, um casamento. Então, essa materialização da mensagem de Oséias vai fazer com que o profeta ele possa ter muito mais propriedade para falar, porque ele vai experimentar na pele o que Deus está experimentando, e ele vai ser algo visual, muito mais didático para o povo, ao ver um profeta de Deus, onde as obrigações quanto à lei eram muito mais cobradas e severas. Era proibido a qualquer do povo de Deus ter casamento com uma prostituta, quanto mais para um profeta. E esse profeta ele tem um casamento público diante de todo Israel, escandalizando a todos. E Deus justamente quer fazer isso, é uma mensagem escandalosa. Ele quer que todos se escandalizem, porque é assim que Deus está se sentindo
perante as práticas de Israel. Ele está escandalizado, porque eles têm adulterado e têm se prostituído diante dele, sem nenhum tipo de remorso ou de sensibilidade para com esse Deus. Vamos então agora ler, depois dessa introdução, ler o capítulo 1 de Oséias, e nós vamos ver como essa materialização da mensagem ela ocorre por meio do profeta Oséias. Essa parte é uma parte mais introdutória, né? A questão de nós entendermos o contexto político, o contexto territorial, Reino do Sul, Reino do Norte, um profeta levantado para anunciar juízo para o Reino do Norte, o porquê da divisão, para nós entendermos inclusive alguns termos que estão aqui na passagem. Em Oséias capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 11, assim diz a palavra do Senhor, palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu luz a uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz a um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe o nome de não meu povo, porque vós não sois o meu povo, nem eu sereis vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Até aqui, até o versículo 11. Vamos agora expor cada verso aqui, pela graça do Senhor, para nós entendermos a mensagem do profeta Oséias. Nós vemos já no primeiro versículo que nos é falado qual é o período que Oséias, em qual reinado Oséias está. Nós já vimos aqui que ele já nasce no contexto de separação dos reinos, e nos é colocado aqui, nós não sabemos ao certo, os comentaristas também não sabem ao certo o porquê do nome dos reis de Judá, já que não tem muita relevância, porque ele é um profeta do norte. Ele fala aqui nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Como foi dito aqui na introdução, Jeroboão aqui é Jeroboão II, não é o Jeroboão I que foi levantado para suceder no norte Salomão. Jeroboão II nós conseguimos identificar porque aqui tem uma qualificadora, que ele é filho de Joás. Como filho de Joás, ele não pode ser Jeroboão I, mas somente o Jeroboão II. A partir do verso 2, nós vemos que quando o Senhor falou pela primeira vez com o profeta, ou seja, aqui nós temos que é o início do profeta Oséias, as suas profecias, ele foi levantado por Deus com uma mensagem que era para ele procurar uma mulher de prostituições, ou seja, uma adúltera, uma prostituta mesmo, aquela que tinha relações sexuais por dinheiro, era o negócio dela, era o lucro dela. E o Senhor chama o seu profeta, levanta o seu profeta, e a primeira mensagem que o Senhor direciona a ele é para ele procurar uma mulher de prostituição, chamada Gomer.
Quanto ao profeta Oséias, aqui nos é falado que Oséias, quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição. Aqui está o motivo: porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Desviando-se do Senhor. Como foi dito aqui na introdução, o casamento do profeta com essa prostituta chamada Gomer, ele é um casamento didático. O Senhor quer materializar a profecia por meio do seu profeta. Ele não quer apenas que o profeta verbalize, anunciando aquilo que ele ouviu por parte do Senhor, como mensagem inspirada, mas ele quer que aquilo seja vivido e que seja visto. O Senhor quer usar mais de um sentido. Ele não quer que o povo apenas utilize o sentido da audição, mas ele quer que o povo utilize o sentido da visão e que o povo tenha sentimentos, emoções por conta daquilo que eles estão vendo, para eles sentirem, experimentar aquilo que Deus estava sentindo. Veja, quando pecadores se escandalizam com um casamento imoral, que era o casamento simbolizado aqui pelo profeta, quanto mais Deus, que tem como um dos atributos, ou seja, aquilo que é indissociável do ser de Deus, que é o ser santo, santo, santo. Um Deus que não experimenta pecado, que não há sombra de variação, como diz o livro de Tiago. Esse Deus, ele estava, digamos assim, de forma imensurável. Não é possível mensurar o que Deus sentia ao ver o seu povo se prostituindo. Um povo que, como nós vimos em Êxodo, foi libertado por mão forte. Um povo que foi perseguido por cavalos e cavaleiros de Faraó, e que sem armas e sem guerreiros conseguiram atravessar o Mar Vermelho, e Faraó com seus cavalos e cavaleiros sucumbiram no mar. Se eles estavam como pecadores escandalizados, a mensagem era justamente trazer quanto mais Deus sendo santo, santo e santo. Era um chamado do povo a refletir, a se arrepender, e ao mesmo tempo, como nós vamos ver aqui, um anúncio de juízo por causa da prática que havia se perpetuado desde Salomão. Jeroboão I, Jeroboão II, os gênios de Judá, em menos grau, mas também praticando idolatria e sincretismo religioso. Essa é a mensagem central. Esse casamento, que é uma simbologia da mensagem de juízo, de arrependimento, no chamado arrependimento do profeta, é o central do capítulo 1 e é central para aquilo que vai se desenvolver nos próximos capítulos. Então é importante nós termos isso bem fixado, que esse casamento com uma prostituta chamada Gomer é para simbolizar e expressar o casamento de Deus com o seu povo, e como a aliança havia sido quebrada por meio do adultério e por meio da traição. Nós vemos então que quando o Senhor não somente ordena que ele tome a mulher prostituta chamada Gomer, tem uma agravante ainda, porque além de ter relacionamento com uma prostituta, ele tem filhos com ela. O Senhor dá filhos a esse relacionamento imoral. No verso 3 fala que quando ele tomou Gomer, filho de Ibraim, e ela concebeu, ele deu um filho. Disse-lhe o Senhor. Nós vamos ver daqui em diante que não só o casamento é uma simbologia, como toda a família vai ser uma simbologia. Gomer simbolizava o povo que havia se prostituído. O profeta simbolizava Deus. E os filhos simbolizam o juízo de Deus para com o povo de Israel. Está tudo conectado. Nada que está aqui no texto não tem propósito de ser. Até os filhos
carregam em si a mensagem divina nos seus nomes. E nós vemos então que o primeiro filho, ele é chamado de Jezreel. E aqui nós precisamos se conectar com o livro de Reis para entender o contexto que ele está falando aqui. Disse-lhe o Senhor: põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú. Quem é Jezreel? Quem é Jeú? Se nós não tivermos bem fresco em nossa mente o livro de Reis, são personagens estranhos para nós. Nós vamos ler a mensagem e esse verso, e nós vamos passar e considerar que o que é importante fixar é o casamento e os filhos e os nomes deles. Mas se nós não conectarmos com o passado histórico de Israel, a mensagem não vai ter a profundidade. E a importância de nós entendermos a palavra de Deus, como bom reformados que nós somos, é entender, ao se deparar com o texto, que o texto é escrito por um autor que possui uma mensagem divina que é direcionada para um destinatário, que é o seu ouvinte. Então, por mais que a palavra de Deus seja atemporal como ela tem o seu efeito e o seu destino primário na época que ela foi escrita. Então, o povo que recebe e o profeta que recebe a mensagem, ele está situado em Israel, ele conhece a sua história, que está registrado no livro de Reis e no livro de Crônicas. Nós não. Se nós passamos pelo livro de 1 Reis e 2 Reis rapidamente, esses nomes aqui são estranhos para nós. Mas Jezreel é uma referência a um lugar. Existe um lugar em Israel, no Reino do Norte, chamado Jezreel. E o que o Senhor está conectando Jezreel a Jeú? Em 2 Reis, está registrado lá, já na divisão dos reinos, que os dois reinos haviam se afastado da aliança de Deus. O reino de Israel era governado pelo rei Jorão, enquanto o reino de Judá era governado por Acasias. No contexto onde é realizado isso, havia um conflito com um homem que foi levantado por Deus para ser juízo e vingador de Deus para com esses dois homens. E é esse homem que foi levantado para punir Jorão e para punir Acasias que o Senhor está utilizando como referência aqui. E o que aconteceu em Jezreel há séculos passados, que o Deus está conectando na sua profecia? Nesse contexto aqui, Acasias e Jorão, eles foram até Jeú para resolver a questão da guerra, para ver se havia possibilidade de ter paz. Mas Jeú, então, ele contra-argumenta esses dois reis, falando: como é possível ter paz se ainda vive a sua mãe Jezabel? Como nós vimos, Jezabel era uma feiticeira, uma mulher que trouxe muitos problemas para o povo de Deus. E Jeú, então, ele levanta naquele momento, anuncia a guerra, pega a sua flecha, o seu arco, e no mesmo momento ele atinge Jorão, o rei de Israel, que morre naquele local. O rei de Judá, ele foge, isso tudo em Jezreel, a cavalo. Ele novamente com o seu arco, de longe, atinge também Acasias, rei de Judá, que fica ferido, é levado para um local e morre lá. Quando ele volta, tudo isso em Jezreel, Jeú volta e entra na cidade, Jezabel está no ponto do castelo e pergunta: como você pode voltar para cá depois de ter matado o seu senhor, o rei? Então Jeú olha para cima e pergunta se havia um homem lá em cima que estava com eles. E a palavra registra que haviam 2 ou 3 vigias. E ele ordena que os 3 vigias joguem Jezabel do castelo. Então se cumpre, quando ela cai do castelo e os cachorros comem o resto dela, aquilo que foi profetizado pelo profeta Elias, que falou que os cachorros lamberiam
e sobrariam apenas restos de Jezabel. Olha o sangue que está sendo derramado em Jezreel. E não para por aí. O registro de 2 Reis anuncia que ele, como o novo governante de Israel, ele emite cartas para os tutores dos 70 filhos de Acabe, dos descendentes de Acabe, e ordena que os 70 filhos fossem decapitados e as cabeças fossem levadas para ele. Os 70 filhos de Acabe são decapitados e são empilhados nas portas da cidade, as 70 cabeças, como juízo de Deus, porque Acabe também foi um rei que se desviou do Senhor. Olha o sangue que foi derramado nessa cidade. E quando nós vemos então essa profecia, daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel, o sangue que foi derramado nesse contexto histórico aqui, nós podemos então, de repente, inferir que o que Jeú fez foi contra o que Deus havia ordenado, mas não. Na sequência de Reis, o Senhor fala com ele por meio do seu profeta Eliseu, que tudo que ele fez sob a ordem de Deus e foi legítimo. Então nós não podemos interpretar que o juízo vindo aqui é por causa do sangue derramado. O sangue foi legítimo, foi juízo de Deus para com todos aqueles que morreram. Então qual a interpretação que nós podemos entender aqui? A mensagem do profeta é uma mensagem irônica, porque assim como Jeú foi levantado como instrumento de juízo para o reino do sul e para o reino do norte, que envolvia os filhos de Acabe e Jezabel também, eles não permaneceram nos moldes do pacto de Deus. E agora, a descendência de Jeú, que foi uma descendência que foi levantada por Deus para ser juízo, agora também receberia juízo por meio dos assírios. A mensagem do profeta é uma mensagem irônica. O sangue que o Senhor vai castigar, que foi derramado lá, é justamente porque eles não cumpriram os preceitos do pacto. Ele também traiu os termos do pacto. Jeú e a sua descendência, nós vamos ver no livro de Reis, todos aqueles que levantaram, foram erguidos por Deus depois da divisão, eles cometem os mesmos erros dos seus passados, que envolve secretismo religioso, adoração a Baal, a idolatria e tudo mais. Então esse é o peso do nome de Jezreel. Deus está conectando um evento histórico em um espaço geográfico para trazer peso a essa mensagem. Ou seja, aquilo que foi utilizado como juízo, agora vão receber juízo da parte de Deus, já que os governantes de Israel eram da descendência de Jeú. E os filhos não param por aí. Se nós já temos o anúncio de vingança da parte de Deus quanto à linhagem de Jeú, agora materializado pelo primeiro filho primogênito chamado Jezreel, nós temos a sequência dos próximos filhos. No verso 5 fala: naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Isso tudo é referência a esse evento histórico, como foi dito aqui, porque foi o arco que foi utilizado por Jeú. E o Senhor está trazendo que vai quebrar esse arco. Eles vão sofrer a punição. Verso 6, tornou ela a conceber e deu luz agora a uma menina, a uma filha. E disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém da casa de Judá me compadecerei, o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos e nem pelos cavaleiros, mas o nome que carrega em si um peso. Desfavorecida, ou seja, aquela que não possui nenhum tipo de favor divino, que representa justamente o reino do norte, onde o Senhor realmente não chamaria mais eles de povo, e nem ele seria o Deus deles. E todos os efeitos do pacto de Deus em relação às bênçãos derramadas, em relação aos cuidados divinos para com aquele povo, em relação a algo mais profundo que envolve tanto material quanto espiritual, Deus está anunciando por meio dessa menina que eles seriam um povo alheio, que eles não teriam mais a prerrogativa ou a credencial como os pagãos.
Como nós vimos em Efésios, quando Paulo anuncia que os pagãos eles eram um povo que não tinham Deus, não tinham esperança, alienados aos preceitos do pacto. Deus está falando que eles seriam agora considerados como os gentios, como os pagãos, não mais como o seu povo, um povo separado para representar Deus e o seu reino. E no verso 7 ele fala que, porém, ou seja, uma conjunção adversativa, porém, ou seja, aquilo que vai fazer o contrário do que ele anunciou a Israel, é o reino do sul, ele não vai. E veja, quando ele fala que ele vai se compadecer pelo reino de Judá e os salvar pelo Senhor, ele diz que não vai ser por meio do arco, não vai ser pela espada, não vai ser pela guerra, não vai ser pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Ele está anunciando que é ele, a graça divina e o seu braço, que vai fazer com que eles não pereçam. Nós vamos ver que Judá também se desvia e tem o juízo dos assírios, dos babilônios, mas o Senhor nesse momento tem um juízo direcionado para Israel primeiro. E nós podemos até mesmo expandir esse verso por uma questão que extrapola os limites de Israel. Porque o Senhor tem um tratamento diferenciado para com o reino do sul? Porque Judá representa a linhagem davídica, e é da linhagem davídica que haveria de vir o ungido de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Nós podemos então expandir que o Senhor salvando Judá, o reino do sul, é justamente essa preservação da linhagem de Davi, porque Jesus Cristo foi anunciado por meio das profecias que haveria de ser aquele ungido, o Deus encarnado, que sucederia da linhagem de Davi. Então nós podemos também ter essa interpretação, uma primeira imediata, que é para aquele momento histórico onde Oséias está direcionada, e uma mediata ou indireta, que é em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo, já que todas as Escrituras apontam para Ele. E depois de suceder e ter desmamado a desfavorecida, há novamente outra gestação, e agora um menino nasce, e o nome dele deveria ser o não do povo, porque vós não sois o meu povo, nem eu sereis o vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, de que não se pode medir, nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos de Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Nesse último nascimento, é interessante porque o Senhor ele anuncia primeiro o juízo, no sentido de que eles não são mais o povo de Deus, ele não é mais o Deus desse povo, mas Deus logo imediatamente, ele é como se o Senhor, por causa da sua fidelidade, do seu atributo de ser um Deus fiel, se lembrasse imediatamente do seu pacto, da sua aliança. Ele anuncia juízo, mas ao mesmo tempo que ele anuncia juízo, imediatamente, sem pular muitos versos, ele já anuncia que isso não será perpétuo. Ele já anuncia um momento de restauração e de esperança para Israel. Eles haveriam de ser punidos por suas transgressões, porque eles tinham se afastado dos preceitos e traído seu esposo, que era Deus. Mas Deus demonstra um amor tão grande para com o seu povo, e uma fidelidade tão grande ao seu próprio nome e aos termos do pacto, não porque eles tinham mérito, que mesmo Deus sendo traído, visualizando todo o adultério, toda a prostituição do seu povo, ele fala que não é o povo que irá se arrepender, não é o povo que por si só terá uma reflexão e abandonará a adoração a outros ídolos. O Senhor está falando que é Ele que vai fazer. E por que nós podemos
trazer esse ponto com a questão do pacto com Abraão, porque ele utiliza justamente características do chamado de Abraão. Porque ele fala que o número dos filhos de Israel não poderá ser contado, assim como a areia do mar não se pode ser contada. E para quem o Senhor disse isso? Foi para Abraão, o pai étnico e da fé dos israelitas, e o nosso pai pela fé, já que nós também somos filhos de Abraão por causa da fé em Cristo. O Senhor está dizendo que por causa dessa aliança abraâmica, por causa do pacto e por causa do seu nome, ele não é como os homens, ele não mente, ele não é um Deus que volta atrás daquilo que ele jurou. Ele está dizendo que o pacto não foi esquecido por ele. Ele está dizendo que a aliança feita com o seu povo não foi ignorada por Deus. Ele irá buscar. Assim como o profeta vai buscar Gomer, a prostituta, quando ela a abandona, ele também vai buscar o seu povo e vai uni-los novamente. E assim como nós vimos no verso anterior, nós podemos estender esses últimos versos tanto no sentido imediato do texto, onde o Senhor vai juntar e agrupar novamente Judá e Israel, Reino do Norte e Reino do Sul, em um só reino. Nós vamos ver que isso ocorre lá em Esdras, onde novamente o povo se torna um só povo, se cumprindo as profecias de restauração. Mas existe uma restauração ainda muito maior, porque essa restauração ela foi temporária. Ela teve o seu tempo de ser na antiga aliança. Mas sempre quando nós vamos nos defrontar com a palavra de Deus, nós devemos buscar aquilo que é eterno. Então sim, nós temos uma finalidade que é imediata, mas temporal. E muito maior e muito mais profundo é a espiritual e eterna em Cristo Jesus. Veja que ele utiliza termos aqui na profecia que Paulo vai utilizar em Efésios. Nós fomos expostos ao livro de Efésios, que é um livro que fala a respeito da formação da igreja. Nós vimos que a igreja representa o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça e todos os membros representam o corpo como um só organismo bem ajustado e bem trabalhado com suas funções. E o Senhor está utilizando justamente isso. Ele está falando que eles constituirão sobre si um só cabeça. É Jesus Cristo aqui. E não somente em termos territoriais de Israel, mas em todas as nações. Em todas as nações. Então, se há juízo anunciado, também há esperança por meio da restauração do povo. Para finalizarmos, vamos fazer algumas aplicações, reflexões, que nós vimos o contexto que o povo se dá, e agora nós temos o trabalho de refletir, de meditar, já que é uma ordem divina, sempre nós lemos a palavra meditar, né? Por meio do Espírito Santo, a como nós devemos nos comportar diante do texto que foi lido, diante da mensagem que nós recebemos da parte de Deus, porque nós entendemos que toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo, e como ela é inspirada pelo Espírito Santo, ela é eterna também. E ela tem efeitos que ecoam para além daquele contexto histórico e temporal, que nos alcança aqui milênios depois, quase 3.000 anos depois do que foi escrito por meio do profeta Oséias. Nós estamos falando de 700 e poucos anos antes de Cristo. Nós estamos em 2023, primeiro dia. E a primeira reação que nós temos quando nós lemos o texto é se escandalizar. Esse é o propósito da mensagem. Nós nos escandalizamos. Como pode Deus levantar o seu profeta para se prostituir com uma prostituta? Já que toda a lei de Deus fala que aquele que se deita com a prostituta, ele também se contamina. E quando nós refletimos nesse sentido, nós pensamos assim: nossa, aquele povo, um povo tão duro e
imoral e tão de dura cerviz que foi necessária uma mensagem materializada por meio de um casamento, que é algo tão sério, que é essa aliança que é tratada por Deus em todas as escrituras, desde Moisés. Mas o grande problema é que nós somos duros como eles. Quando nós vimos aqui o contexto histórico, nós vimos que eles eram idólatras. Eles tinham levantado e tinham adorado Baal. E parece que nós hoje, numa sociedade cristã, onde não há paganismo, nós não conseguimos entender a gravidade disso. Nós estamos falando de cerimônias e de práticas que envolvem orgias sexuais. Havia imoralidade como forma de adoração a essa divindade. O povo de Deus, um povo que é chamado para ser exclusivo e separado, santo, ter as suas relações, tanto civis, cerimoniais, como de casamento, a expressar justamente a santidade de Deus. E esse povo, além de adorar Baal, que para nós hoje parece que é apenas juntar a mão e fazer uma oração a Baal, envolve, irmãos, sacrifícios. O povo, inclusive, em determinado momento, sacrificava crianças a Baal. O povo de Deus queimava os seus filhos como sacrifício a Baal. Eles tinham relações sexuais com várias pessoas ao mesmo tempo, como forma de adorar a Baal. É isso que está ocorrendo quando nós falamos de idolatria. É esse o peso da mensagem e o peso do que Deus tem visto por meio de seus olhos, já que Ele é onipresente e nada se escapa dos olhos de Deus. Ele está em todos os locais, presenciando todas as atrocidades e pecados. É esse peso como Deus, que é o Deus pactual, o Deus da aliança, o Deus que existe exclusividade do seu povo, vislumbra quando Ele olha isso. E na modernidade, por mais que nós tenhamos suavizado visualmente o que envolve idolatria, as consequências não são diferentes. Quando nós pensamos de como nós cristãos nos portamos, e as igrejas, um certo pastor disse que o dia do Senhor é o dia onde há mais idolatria, o domingo é onde há mais idolatria, porque várias pessoas em várias partes do mundo se reúnem para adorar um Cristo que não é o Cristo bíblico, onde cada um busca fazer a sua própria vontade no púlpito, onde é levado psicologia, onde é levado coach, onde é contado testemunho sobre como foi legal a vida dele, e a mensagem de Deus é descartada, e as pessoas falam o nome de Cristo, batem palmo, outras vertentes que rodam, e não há entendimento, não há lucidez, e todos falam o nome de Deus, falam o nome de Jesus Cristo. Esse é um sincretismo religioso moderno. E às vezes nós que estamos aqui na nossa congregação, eu e vocês, nós não estamos livres disso. Calvino disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Paulo disse que ele era o principal dos pecadores. O apóstolo Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento, disse que ele é o principal dos pecadores. Nós também praticamos, por mais que às vezes o nosso culto ele seja mais organizado, mais sóbrio, mais sequencial, como deve ser, porque é prescrito pela palavra de Deus, mas muitas vezes o nosso coração, ele é um coração que não está inclinado quando nós sentamos nas cadeiras, ou estamos em pé aqui falando, a ter o entendimento de quem é o Deus do pacto, ou do que significa o culto a Ele. Isso decorre porque nós somos pecadores, todos nós. É até difícil falar de principal, porque principal exige exclusividade, mas todos nós somos muito. Todos nós temos as suas lutas com pecados. A questão não é isso. A questão é como o nosso coração ele se porta diante de Deus. Será que diante do pecado nós vamos nos recorrer a Deus, o Deus do pacto, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós?
Ou nós vamos nos socorrer dos ídolos como o povo foi para Baal? Será que nós realmente buscamos na palavra de Deus? Ou sentamos aqui justamente para adorar o Deus verdadeiro de Abraão, Isaac e Jacó? E quando isso envolve adorar o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, o Criador de todos nós, aquele que nos dá fôlego, aquele por meio do qual todas as coisas foram criadas e são sustentadas até hoje, sem Ele, nada do que foi feito haveria de ser. E nada do que é sustentado haveria de se manter por causa de Cristo. Será que nós temos o peso disso? Isso inclui todos nós, não há exceção. A palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes, bem afiada, que é capaz de separar a alma do corpo. E veja, não é quem prega, não é a nem B em si. Nós, quando lemos a palavra de Deus, somos barros. A mensagem não é nossa. A mensagem não é nossa. Porque se a mensagem dependesse de quem anuncia a mensagem, ela não haveria de ser seguida, certo? Porque nós conhecemos uns aos outros e o que não faltam são características de cada um de nós. Mas a mensagem não é o mensageiro que deve ser visto, é a mensagem de Deus. E a mensagem do Senhor, ele primeiro deve afetar quem leva a mensagem, bater, moer, depois, por meio do Espírito Santo que aplicou no mensageiro, se for a vontade dele, irá aplicar nos ouvintes. Ou nós também que estamos aqui, podemos fazer como o povo de Deus fez na antiga aliança, porque nós vamos ver que Israel não se arrependeu nem Judá. Infelizmente, nem todos nós que estamos sentados aqui, não podemos afirmar isso, são salvos. É por isso que a mensagem do Novo Testamento é uma mensagem que é trabalhada em nós, no sentido que nós devemos sempre fazer uma autoanálise. Nem todos que confessam o nome do Senhor são salvos, ou serão salvos. E a forma como nós nos portamos diante das coisas de Deus, diante da lei de Deus, diante do perdão que envolve Cristo, pode expressar se nós somos ou não salvos. Não estou dizendo que é algo temporal. Deus tem chamado todos ao arrependimento. Todos. E se nós já somos salvos, se nós já fomos regenerados, a nossa forma de ouvir a mensagem de Deus, ela não pode ser apática. Porque se ela for indiferente em relação à mensagem de Deus, ou nós ainda não somos regenerados, ou nós precisamos de um reavivamento espiritual, porque nós estamos em decadência espiritual. É por isso que a mensagem que envolve o Evangelho é justamente a mensagem também que foi dada por meio do profeta Oséias. Porque se no Evangelho a lei de Deus é anunciada e Deus anuncia juízo para os homens porque eles não observam a lei, há a promessa de restauração, a promessa de vida em Jesus Cristo. E a vida do cristão envolve esse ciclo que envolve o Evangelho. A vida do cristão é uma vida que se depara com a lei, se depara com a perfeição da lei, se depara com a sua vida em santidade, que não expressa a perfeição exigida pela lei, e então ele cai em si e confessa o que o apóstolo Paulo disse, que ele é o principal dos pecadores e que ele precisa de Cristo para a santificação.
Se nós não estamos seguindo esse processo, que é o processo do Evangelho de Cristo, nós devemos agora, hoje, pensar sobre isso. Pensar se a nossa vida como um todo, a minha relação contratual, a minha relação matrimonial, a minha relação civil, o Evangelho, ele é um padrão e uma diretriz que envolve todas as nossas esferas, irmãos. Não adianta a gente afirmar que a palavra de Deus é verdadeira se a nossa vida não expressa isso. Que a palavra de Deus é a lei de Deus, mas a gente não trata ela como algo normativo. Porque a normatividade da lei exige o quê? Observância. É algo imperativo. Mas será que nós temos tratado a palavra de Deus realmente como normatividade? Ou nós temos muitas vezes nos comportado sem intenção, às vezes, como antinomistas, que desconsidera a lei de Deus e é tudo graça. Agora nós estamos na graça. Essa parte é a parte lá de Jeú, de Jeiel, essa parte mais severa de Deus. O juízo lá, irmãos, é uma simbologia do juízo eterno. Muito pior do que ser decapitado é ser lançado eternamente no inferno. E o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é um Evangelho onde esse profeta, o Filho de Deus, foi a pessoa que mais utilizou a palavra inferno. Nós não devemos fazer pouco caso da graça do Senhor. É muito mais severo. E às vezes acaba sendo muito mais silencioso. O caminho de muitos que frequentam a igreja para o inferno. É muito mais silencioso, porque não tem a verbalização, não tem o profeta. É muito mais silencioso, cada um nas suas casas, mortos espiritualmente, sem esperança no mundo, realmente sem vida. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Mas há mensagem de vida em Cristo. E Ele nos chama a arrependimento. A vida cristã é uma vida de arrependimento contínuo. Porque, como João disse, nós somos pecadores. Aqueles que não têm pecado, ele mente. Mas o mesmo João diz que nosso Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Bem, possamos refletir na mensagem que foi dada naquele tempo por meio do profeta Oséias, que possamos realmente refletir para que nós não venhamos a nos prostituir com ídolos modernos, ídolos que têm outros nomes, entretenimento, trabalho, dinheiro. Nós realmente possamos ser vigilantes quanto à nossa fé. Vamos orar ao Senhor. Somos gratos a Ti, Deus, por Sua misericórdia, por Sua graça. Somos gratos, Senhor. Muito obrigado pelo Seu perdão, Deus. Muito obrigado porque o Senhor mostra e prova o Seu amor por meio do Seu Filho, o Filho unigênito que foi enviado a nós para morrer pelos nossos pecados e então nos livrar da punição eterna que haveria de recair sobre nós. Que nós possamos realmente, Deus, sermos vigilantes quanto à nossa vida espiritual, que possamos realmente fazer tudo para a Tua glória, Pai, realmente não vendo a quem, mas justamente por causa do Senhor, porque o Senhor é um Deus do pacto, um Deus fiel, um Deus perfeito, um Deus de amor, um Deus misericordioso, um Deus criador, um Deus que nos dá a vida, um Deus que nos mantém baseados e guardados na Sua misericórdia, Senhor. Que nós possamos realmente manter essa vigilância, Pai, e manter essa comunhão. Nos livre, Deus, toque nos nossos corações, demonstre a nós, por meio do Seu Espírito Santo, quais são os ídolos que nós erguemos, assim como Salomão, assim como Jeroboão, esses postes ídolos que estão em várias partes do nosso ser, do nosso coração, onde nós nos prostituímos com eles, Pai.
nós corrompemos o seu santo dia, o dia de descanso, o dia de culto. Nós realmente ignoramos a tua palavra de segunda a sábado. O Senhor possa nos ajudar, Senhor, e nos confrontar e ajudar nessa caminhada de santificação, Deus. Nós pedimos isso e confiamos que o Senhor, por sua misericórdia, por causa de Cristo, nos ouve e nos responde de acordo com a sua sábia vontade, Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que te pedimos em nome de Cristo. Amém.